Vamos começar a descrever a via alternativa, tá? Do sistema complemento. Lembre que a via alternativa, eu acabei de discutir com vocês, ela não é uma via que está relacionada à resposta imune adaptativa, e sim à resposta imune inata, porque essa via ela não depende de anticorpo. Ela só vai depender das proteínas do complemento, e neste caso da proteína C3. Então vamos começar a descrever. Olha, tudo começa com a proteína C3. Essa proteína C3, ela sofre clivagem na superfície microbiana, e esta clivagem é uma clivagem espontânea. Observe nessa figura aqui, ó, C3 sofre clivagem e gera dois fragmentos. Um fragmento menor, que nós chamamos de C3A, e esse fragmento menor está relacionado a processos inflamatórios. Eu vou estar discutindo isso um pouco mais para frente. E um fragmento maior, chamado de C3b. Agora, esse fragmento menor, ele pode ter dois destinos. Ele pode ser levado a um destino de inativação, ou ele pode ser levado a um destino de se ligar, formar uma ligação covalente com a superfície microbiana. Lembra que eu expliquei para vocês, lá nas características de ativação, que a proteína ela sofre ativação na superfície microbiana, e a terceira característica falava que ela formava uma ligação covalente na superfície microbiana. Olha aqui, tá vendo? Eu estou mostrando tudo isso para vocês. Agora, eu vou abrir um parêntese só para explicar esse processo de inativação da proteína C3b, e daqui a pouco eu volto para a gente falar as etapas de terminação da via alternativa. Bom, se você observar, aqui nós temos a proteína C3. Eu expliquei para vocês que a proteína C3 ela sofre uma clivagem espontânea, gerando o fragmento menor, C3A, e o fragmento maior, C3b. Agora, observe com mais cautela que dentro da proteína C3, se você observar, existe um grupo reativo que nós chamamos assim, grupo tiol, e esse grupo inicialmente ele estava escondido. Quando a proteína C3 ela sofre clivagem, esse grupo, né, ele se expõe porque a proteína agora sofre uma mudança na sua estrutura conformacional. E esse grupo reativo, que nós chamamos de grupo tiol, ele vai ser capaz agora de reagir, olha, com proteínas que estão na superfície da bactéria ou polissacarídeos que estão na superfície da bactéria. Se ele cair nesse destino da formação da ligação, essa reação vai ocorrer e a ligação covalente vai se formar, permitindo com que a proteína C3b se firme, se ancore na superfície microbiana, formando uma ligação firme, que é a ligação covalente. Okay? Agora, a proteína C3b ela pode se difundir na fase fluida, mesmo próxima à superfície microbiana, e não alcançar os grupos reativos que se encontram na superfície do micro-organismo. E aí o que pode acontecer com essa proteína C3b? Ela vai reagir com a água, uma reação chamada de reação de hidrólise, e essa reação de hidrólise vai tornar o grupo tiol, que inicialmente era um grupo reativo, em um grupo completamente inativo. Né? E aí a proteína agora ela fica incapacitada de formar as reações e as ligações covalentes na superfície microbiana e se difunde no plasma, se tornando um grupo inativo. Bom, dando continuidade à cascata de reação da via alternativa, então quando a proteína C3 ela se fragmenta, C3b se liga à superfície microbiana, tá vendo aqui como a gente acabou de falar, tá? E esse fragmento maior, C3b, ele vai expor um sítio para se ligar a uma outra proteína, e essa proteína nós chamamos de fator B, tá? Esse fator B, por conseguinte, ele sofre uma clivagem por uma enzima que nós chamamos de fator D. E esse fator D, a gente fala assim, é uma serina protease, é uma enzima. Ela entra na cascata, cliva a proteína B, transformando a proteína B em dois fragmentos. O fragmento maior, chamado de BB, que continua ligado a C3b, e o fragmento menor, que é chamado de BA, que é liberado dessa clivagem. A união de C3b e BB nós chamamos de C3 convertase. E isso aqui se torna um complexo enzimático capaz de clivar outras proteínas. Lembre que eu expliquei para vocês sobre as características de ativação.
quando ocorre a clivagem dessas proteínas, elas se juntam, esses fragmentos se juntam para formar complexo enzimático. É exatamente o que está acontecendo aqui. O fragmento C3b e o fragmento BB, que surgiu da clivagem da enzima fator D, eles se tornam um complexo enzimático que nós chamamos de C3 convertase. Agora, existe algo interessante aqui. Vocês estão vendo aqui esse nome, ó, estabilizado pela properdina. A properdina é uma proteína que também entra na cascata de reação. Qual é o objetivo da properdina, professor? A properdina, nós dizemos assim, ele é um fator regulador positivo, porque quando ele entra na cascata de reação após a clivagem da proteína do fator B, ele estabiliza essa ligação, permitindo ainda mais com que esse complexo enzimático, que nós chamamos de C3 convertase, provoque a hidrólise, a proteólise de mais proteínas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que vai levar à formação da C5 convertase. Tá? Então a properdina é uma proteína que estabiliza o complexo enzimático, permitindo cada vez mais com que esse complexo ele atue quebrando mais proteínas. Agora, de onde que vem essa properdina? A properdina ela é produzida por neutrófilos, por linfócitos T, tá? Macrófagos, e ela é liberada na cascata no sangue e ela entra na cascata de reação na via alternativa. Bom, ocorreu a formação da C3 convertase. E agora, professor, o que vai acontecer? C3 convertase, que é um complexo enzimático formado por C3b, BB, ele vai dar continuidade às cascatas de reação, clivando mais proteína C3. Vou passar aqui para mostrar para vocês, aqui, ó, C3 convertase, e aqui nós temos a proteína C3 sendo quebrada, formando assim C3b, fragmento maior, e C3a, fragmento menor, como eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. E o que vai acontecer agora? Alguns desses C3b, desses fragmentos maiores, vai se ancorar também à superfície microbiana, como eu falei anteriormente. Só que outros, eles vão sofrer uma automontagem com C3 convertase. Olha aqui. E ao se ligar a C3 convertase, ele se transforma em C5 convertase. Então C5 convertase, ele é um complexo proteico formado por C3b, BB, C3b. E o que C5 convertase vai fazer? C5 convertase ele vai quebrar a proteína C5, vai promover a proteólise de C5. Qual a conclusão que eu tiro aqui? Existe uma conclusão clara que dá para tirar. É que à medida que as cascatas de reações de proteólise vão ocorrendo, o sinal ele vai se amplificando. Isso aqui é claro de se observar aqui. Né? À medida que a cascata das reações de proteólise vão ocorrendo, o sinal ele vai se amplificando. E se você observar, o que vai acontecer agora com a proteína C5b? Porque quando o C5 é clivado, acontece a mesma coisa de C3. C5b o fragmento maior e C5a o fragmento menor. O que é que C5b, qual é o destino de C5b? Ele vai agora participar das etapas terminais da via alternativa, até a formação da MAC, que é o complexo de ataque à membrana, que eu vou falar um pouco mais para frente. Tá? Então, essa é a parte final da via alternativa. Eu vou agora explicar para vocês a via clássica e a das lectinas, e aí a gente finaliza o vídeo, eu vou mostrar as etapas terminais com a formação da MAC.